O primeiro passo para a elaboração desse yakisoba começa com a preparação do peito de frango. A gente deve tirar o osso, limpar as nervuras, limpar as gorduras e cortar em tirinhas. Aí esse peito de frango deve ser todo cortado em tirinhas. O tamanho das tirinhas é o seu gosto, do jeito que você vai querer o tamanho da carne no yakisoba. É muito importante que se tire todas as gordurinhas, deixe o peito o mais limpo possível. Isso é uma tarefa bem fácil e deve ser feita com uma faca bem amolada. Após a gente cortar o peito em tirinhas, nós vamos colocar numa vasilha 1 litro de água, 1 colher de sopa bem cheia de sal e meia colher de sopa de açúcar. Aí vamos misturar bem e colocar o peito de frango, as tirinhas do peito de frango de molho nessa solução por aproximadamente 1 hora. Isso vai deixar o peito de frango muito suculento, macio e já salgado. Os ingredientes para a preparação do nosso yakisoba são cenoura ralada, cebola cortada em tiras, couve-flor cozida no vapor de preferência, alho socado ou picadinho, brócolis, de preferência o tipo ninja e de preferência também cozido no vapor, acelga ou couve chinesa cortada em tiras, repolho cortado em tiras, macarrão tipo miojo, macarrão especial para o yakisoba, pimentão cortado em tiras também já cozido, e por último o peito de frango cortado em tirinhas que ficou marinando durante 1 hora mais ou menos na água com sal e açúcar. Quem preferir fazer um misto, coloca o frango e carne de boi também. Vamos iniciar refogando o peito de frango. A gente tira daquela marinada, escorre bem, colocamos azeite ou óleo numa frigideira ou numa panela e deixamos ficar bem quente para poder selar convenientemente a carne. Aí vamos colocar o frango, se for só o yakisoba de frango, ou então se tiver carne de vaca, a gente refoga separadamente o frango e depois numa outra vasilha a carne de vaca. Deixe dourar bem e reserve. Nesta etapa nós estamos cozinhando o macarrão, o tipo miojo, isso não tem segredo nenhum, uma vasilha com bastante água, um pouco de sal. E aí nós vamos cozinhar o macarrão até ficar al dente, ou mais cozido ou menos cozido, isso aí é a gosto de cada um. Aí depois que ele ficar pronto, nós vamos escorrer e reservar numa vasilha. Paralelamente aqui nós já estamos refogando com um pouco de óleo ou azeite, estamos refogando os legumes crus, que no caso aí é a cebola e a cenoura, para depois misturar com os outros ingredientes. A gente coloca primeiro as que demoram um pouquinho mais para cozinhar, depois vamos adicionando os outros legumes que são mais rápidos de cozinhar. Aí inicialmente colocamos a cenoura, depois nós vamos adicionar o repolho e depois a acelga e vamos adicionando na ordem os legumes. Aqui nessa fase da preparação nós estamos continuando a adicionar o resto dos legumes nessa panela que a gente já viu que vai ficar pequena, porque aqui em casa a gente é exagerado. Quando a gente faz yakisoba, a gente faz yakisoba aqui para 1 semana, porque é um prato que a gente pode congelar e
e depois, quando for usar, é só fazer um pouco mais de macarrão, colocar nos legumes e colocar um molho. Então é um prato que aceita ser congelado. Aqui nós já estamos colocando agora a selga por último, que é a verdura mais molinha, e na outra panela ali nós estamos cozinhando mais uma remessa de macarrão. Então a gente está fazendo aqui uma quantidade muito grande de yakisoba. O yakisoba ele permite grandes variações, né? Muito do seu gosto. Se você gostar mais de acelga, você põe mais acelga. Se você gostar mais de repolho, você põe mais repolho. Se gostar mais de cenoura, é uma coisa que é muito pessoal. Nessa fase do refogado a gente vai colocando um pouco de shoyu, que é para adicionar um pouco de sal aí nos legumes e já para ir pegando o gosto. Na verdade o sal depois nós vamos colocar no final, mas o shoyu já vai dando uma corzinha e já vai saborizando aí esses legumes. Então a gente vai refogando e vai experimentando para ver se a textura está no ponto. Aqui nesse ponto nós já estamos finalizando o refogado dos legumes, e aí depois a couve-flor e o brócolis, que já são cozidos, são adicionados no final, porque eles já estão cozidos. Agora a gente dá uma abafada e finaliza esse processo de refogar os legumes. Nos restaurantes orientais, o refogado desses legumes é feito em panelas de ferro, que eles chamam de wok, com shoyu em temperatura bem alta para conferir um sabor de torrado, de queimado, mas isso em casa a gente não consegue reproduzir. O molho do yakisoba é feito basicamente com 2 partes de água, uma parte de shoyu e um pouco de amido de milho. Nós aqui estamos usando aqui 1 litro de água, meio litro de shoyu e 3 colheres de sopa de amido de milho, que devem ser adicionados na mistura enquanto ela está fria ainda, para não empelotar. A consistência desse molho tem que ser uma espécie de um creme ralo. Não pode ser muito ralo, porque senão na hora que a gente coloca no yakisoba na mistura dos legumes, ele vai para o fundo do prato. Também não pode ser muito grosso para ficar que nem um mingau em cima. Então isso aí é uma coisa muito pessoal, ele tem que ficar um mingauzinho ralo. Caso você tenha que acertar isso aí, mistura mais um pouco de amido de milho num meio copo de água fria e vai adicionando até chegar na consistência que você deseja. E com isso o yakisoba já está pronto, faltando só a montagem no prato. Nós aqui em casa a gente usa congelar os legumes em porções, e conforme a gente está com vontade de comer yakisoba, a gente cozinha o macarrão na hora, faz o molho na hora e os legumes já estão prontos, já estão congelados ali, entendeu? É uma coisa bem prática. E geralmente quando você vai receber bastante pessoas, é bom fazer o yakisoba, porque é um prato barato, rende muito, todo mundo gosta, porque é saudável, tem bastante legumes. E é isso aí, entendeu? Agora, se você preferir fazer um misto, você refoga um pouco de carne. Mas pode ser carne de segunda, pode colocar na panela de pressão também para ficar mais molinho, e mistura com o peito de frango. Nós aqui gostamos mais o de frango. Aí nesses legumes aí que a gente está finalizando, já foi adicionado já a carne picadinha que estava reservada, e já está misturada aí junto com os legumes. E assim já podemos dar por terminado o nosso prato. Gostaria de comentar com vocês, antes de finalizar o prato, um ingrediente que é totalmente indispensável, vital para o yakisoba, que é o óleo de gergelim torrado. Óleo de gergelim torrado. Isso é uma coisa que eu diria assim, indispensável. Sem o óleo de gergelim, o yakisoba não é yakisoba. Então ele é um produtinho bem carinho, mas a gente usa muito pouco, né? Usa assim
umas 2 ou 3 esguichadinhas. É um produto caro, mas ele é indispensável, tá? O óleo de gergelim torrado. Muita gente usa o tahine também, mas o óleo de gergelim torrado ele é melhor. Ele dá aquele sabor de tipo de fumacinha e é incomparável, né? É insubstituível e você não deve deixar de usar. Então aqui nós estamos mostrando aqui que o nosso molho já está quase pronto. A gente achou que ficou muito grosso, então estamos colocando um pouquinho mais de água para chegar nessa consistência que a gente quer. E agora nós já podemos passar para a montagem. A montagem do prato é feita assim: você coloca um pouco de macarrão no fundo do prato. Aí no caso a gente deixa para cada pessoa preparar o seu gosto. Coloca os legumes também a gosto. Caça ali uma coisa que você gosta mais, caça um brócolis, caça o legume que você gosta mais. Aí colocamos aí por cima o nosso molhinho e com isso aí é partir para o abraço. Muito obrigado por assistirem. Deus abençoe a todos nós e se vocês gostaram, dê um like aí.